A realização de busca e apreensão no Congresso Nacional que envolva parlamentares só pode ser feita com a autorização do Supremo Tribunal Federal. A decisão da Corte anulou parte de provas obtidas em uma operação da Polícia Federal no Senado. Em 2016, a Operação METS da Polícia Federal investigou a provável ajuda de policiais legislativos a senadores. Os servidores teriam feito varreduras em gabinetes e em residências funcionais para tentar obstruir investigações da Lava Jato. A busca e apreensão no Senado, as interceptações telefônicas de parlamentares e a prisão temporária dos policiais durante a operação foram autorizadas por um juiz federal de Brasília. Na época, a operação foi suspensa por decisão do então ministro Teori Zavascki. A discussão veio parar no plenário do STF. Poderia um ministro de primeira instância determinar essas medidas? O ministro Edson Fachin, relator de 2 ações sobre o caso, disse que o juiz de primeiro grau não poderia autorizar, já que existiam indícios da participação de parlamentares nas investigações. Sobre as provas, anulou as interceptações telefônicas e permitiu a perícia em maletas apreendidas. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli concordaram que houve desvio de competência do juiz de primeiro grau. A diferença é que, para eles, todas as provas seriam nulas. São imprestáveis no processo as provas obtidas em desrespeito aos direitos, principalmente os direitos fundamentais. E essas provas, essa busca e apreensão, essas buscas e apreensões, elas obtiveram provas em desrespeito ao princípio do juiz natural, em desrespeito ao devido processo legal. Eu peço vênia aos votos do relator e dos que acompanharam e aos percussientes votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello, que discutiram a questão da legitimidade, ao fim e ao cabo, né, da presente reclamação, mas eu superaria isso e, nesse sentido, eu conheço da reclamação e vou julgá-la procedente em maior extensão, tal qual fez o ministro Alexandre de Moraes, porque a mesa do Senado compareceu como assistente. Embora a assistência não seja obrigatória, mas o que demonstra que se nós não entendemos que não há os parlamentares envolvidos pedindo a reclamação, mas o Senado é, evidentemente, o proprietário de objetos que estão aqui apreendidos e de telefones que foram interceptados. Por outro lado, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello consideraram que não ficou comprovada a participação de autoridades com foro privilegiado e, portanto, a decisão poderia sim ter partido do juiz federal. Até aqui não surgiu sinalização minimamente concreta, a não ser que se potencialize a capacidade intuitiva, minimamente concreta de envolvimento de parlamentar de ditar a vinda desse procedimento para o Supremo e, na cautelar, concluo pela extinção respectiva ou, não, concluo pela baixa. Não existem em nosso país e não devem existir em nosso país santuários de proteção a delinquentes comuns. Os poderes da República não são imunes, muito menos indevassáveis à atividade investigatória do Estado e à obtenção de elementos probatórios destinados a demonstrar, a evidenciar a prática e a autoria ou participação de alguém no cometimento de delitos. Mas a maioria decidiu seguir o relator, ministro Edson Fachin. Há indícios de que a atuação da Polícia Legislativa do Senado tenha se dado por determinação ou, pelo menos, por requerimento de senador da República. Portanto, foram atos praticados, aparentemente, por determinação ou por delegação ou por ordem de alguém que tinha este poder.